Amados e queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, espero que estejam. Irmãos, eu quero trazer uma notícia urgente aqui, uma mensagem urgente de reflexão para os jovens, para filhos que desobedecem seus pais. Eu quero ler um texto com vocês que está em Provérbios capítulo 30, versículo 17, que diz assim que os olhos que zombam do pai desprezam a obediência à mãe, os corvos do ribeiro os arrancarão, os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Veja só, os olhos que zombam do pai e desprezam a obediência à mãe, os corvos do ribeiro os arrancarão. Olha, arrancarão os olhos e os filhotes da águia os comerão. Tá? Então, queridos, está em Provérbios 30, versículo 17. Esse provérbio ele usa linguagem forte, né, simbólica, para mostrar o fim trágico da rebeldia persistente, irmãos. Não devemos desobedecer, nem zombar dos pais, nem tampouco de ninguém, né? O que é rebeldia à luz da Bíblia que você entende? O que é isso, essa palavra rebeldia? Na Bíblia, rebeldia, amados, não é só desobedecer regras, mas é resistir à autoridade estabelecida por Deus. Isso é uma rebeldia. Quando você resiste à autoridade estabelecida por Deus, que é seus pais, que é, seja quem for, um líder, seja um pastor, seja uma pessoa que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida, e você resiste a essa autoridade, você está em rebeldia contra a palavra de Deus. Lá no livro de Romanos, né, vai falar sobre isso aí, sobre as autoridades que Deus constituiu na terra, Romanos 13, se não me falha a memória. Então, querido, rebeldia é também quando você despreza a correção, rebeldia é quando você zomba do que é santo, rebeldia é endurecer o coração mesmo após você ser alertados. Ouça isso no nome de Jesus. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, eu acredito que seja isso aí, que vai falar sobre porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Foi falado ali para Saul. Irmãos, ou seja, rebeldia não é fraqueza de caráter, querido, é pecado espiritual. Não, é fraqueza, né? Não, isso aí, irmão, é pecado espiritual. Então nós devemos tomar muito cuidado quanto à desobediência, quanto a desobedecer às autoridades, porque você vai estar em rebeldia e é um pecado como um pecado de feitiçaria, como um pecado espiritual. O foco do texto aqui, amados, zombaria e desprezo, como nós lemos aqui em Provérbios, capítulo 30, versículo 17, ele destaca duas atitudes gravíssimas, que é zombar do pai, né? Não é só discordar, né? É ridicularizar, tá? É desonrar, é tratar com ironia e desprezo, tá? A autoridade do pai sobre a vida do filho, ou a autoridade que é constituída por Deus sobre um ser humano. Desprezar a obediência à mãe, aqui não fala de erro ocasional, mas de rejeição consciente, tá? Da instrução. Ouça isso, a sua mãe te dá instrução e a pessoa vai e rejeita conscientemente, né, a instrução. Então, é orgulho, e eu sei mais que vocês, né? Alguém fala assim, não, eu sei mais que vocês. Vocês são ultrapassados, vocês são da outra geração que é no tempo da pedra. E despreza, irmãos, o conhecimento, despreza o ensinamento dos seus pais, dos seus líderes, e não querem seguir a orientação de um líder espiritual que Deus pôs sobre a sua vida. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 3, por ali, vai mostrar o contraste, né? Honrar o pai e mãe traz promessa de vida longa, tá? Então, quando nós obedecemos a nossos pais,
Eu espero viver muitos anos. Meu pai hoje já partiram para o Senhor, mas eu obedeci ele, né, desde a minha infância, desde a minha meninice, e eu espero viver muitos anos ainda sobre a terra. Quem sabe por isso Deus já me deu vários livramentos, né, e não me recolheu ainda por misericórdia, né, não porque eu sou bom, mas porque quando a gente obedece esse mandamento aqui, irmão, a gente tem o dia de vida prolongado na terra, né? Efésios 6 vai falar sobre isso. A gente pode ver que nós podemos diminuir e também com a nossa obediência nós podemos prolongar os nossos dias aqui na face da terra. O juízo descrito é literal? Sim, né? Não devemos ler de forma sensacionalista, né, o texto, né? O texto é poético e é excepcional, mas a mensagem é clara. A rebeldia perde proteção. A rebeldia deixa a pessoa exposta. A rebeldia, amado, colhe consequências públicas e dolorosas na vida do ser humano. Então nós não devemos andar em rebeldias. Quando fala de corvos e águias, o que simbolizam isso? Simbolizam vergonha, derrota, fim sem honra. Ouça isso no nome de Jesus. Então, Provérbios, capítulo 13, versículo 18, vai falar que o que rejeita a correção ficará pobre e envergonhado. Então, nós devemos tomar muito cuidado quanto à rejeição, quanto à rebeldia, para que nós não sejamos pobres. Pobre de quê? Pobre espiritual, pobre de conhecimento, e vamos ficar envergonhados. Ouça isso no nome de Jesus. E também pode ficar pobre, até tem muitos que vivem na sarjeta porque não vai saber por quê. Às vezes desobedeceram aos seus pais, desobedeceram a sua liderança, e por isso eles caem em desprezo, em vergonha, né? E isto é o que está aqui na palavra. Provérbios 13, versículo 18. Quais são os tipos de rebeldias na Bíblia? Rebeldia familiar. Nós podemos ver ali Salomão contra Davi, lá em 2 Samuel capítulo 15. Ele começa no coração, a rebeldia ela começa no coração e termina em tragédia, queridos. Ali começou no coração de Absalão contra seu próprio pai, aí terminou numa grande tragédia. Absalão morto, né, por Joabe, né, o comandante lá de Davi, e por aí se vai. Então, a rebeldia espiritual também, né, que aqui nós vimos aqui a rebeldia familiar e a rebeldia espiritual. Israel no deserto, por exemplo, lá em número 14, eles viam milagres, mas resistiam à voz de Deus. Será que existem pessoas hoje no nosso meio, nos nossos dias, que eles têm os milagres, vivem os milagres, Deus está sempre guardando, livrando, protegendo, dando vitória, e as pessoas rejeitando a voz de Deus? Claro que tem. Existe também a rebeldia religiosa. A Bíblia vai falar isso aí sobre os fariseus. Lá em Mateus capítulo 23, por exemplo, né, fala que aparência santa, coração endurecido, ouça isso no nome de Jesus. Então, devemos tomar cuidado. Devemos tomar muito cuidado, porque nem toda rebeldia é barulho, né? Nem toda rebeldia ela vem com barulho. Muita é silenciosa, é disfarçada de opinião pessoal. Aí a pessoa se engana, porque às vezes a pessoa vem com, né, os irmãos, né, os cristãos costumam dizer que Satanás ele vem com um sapatinho de lã, né, de algodão para não fazer barulho, vem disfarçado. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes um conselho que se dá, muitas vezes malicioso, está levando você à rebeldia, você a desprezar os conselhos de seu pai. Ouça isso no nome de Jesus. Hoje está assim. Nas escolas ensinam nossas crianças a chegar em casa, não obedecer os pais. Se o pai pedir para fazer alguma coisa, não faça, porque isso é exploração de menores. Se o pai der uma sanalhada em você, vá no conselho de tutelar, faça isso, aquilo outro. Hoje em dia os pais não podem educar da maneira que a Bíblia manda mais ensinar. Não é para espancar, não é para tirar sangue, não. Né? Mas a Bíblia diz que a vara afugenta a astúcia do coração da criança. Então todas as crianças podem nascer com essa loucura aí de desobediência, de rebeldia, e precisa sim se dar um ensinamento, uma correção para que não cresça desgovernado, não cresça sem lei.
ouça isso no nome de Jesus. Então, muito cuidado com aquelas que vêm, né, aquelas rebeldias que vêm silenciosamente, infiltrando no meio das famílias, colocando os filhos contra pais. Ouça isso no nome de Jesus. Por que a rebeldia é tão perigosa? Porque ela fecha os ouvidos da correção. A rebeldia, amados, alimenta o orgulho. A rebeldia afasta da presença de Deus e leva a decisões cada vez mais piores na vida do ser humano. Veja o que diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 15, que fala: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, querido, nós temos que ouvir e guardar e ser sensível à voz do Espírito Santo quando fala conosco. Existe esperança para o rebelde? Sim, existe. Né? Enquanto há arrependimento, enquanto há vida, há esperança. Ouça isso no nome de Jesus. Ainda há esperança, como diz Jó, ainda há esperança para uma árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas, ela brotará, serão renovadas. Ouça isso no nome de Jesus. Nós vemos a história do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo ele vai embora com aquela rebeldia toda, ele foi rebelde, colheu dor, sim, reconheceu o seu erro, voltou todo quebrantado, todo quebrado, né, que o mundo lhe ensinou, e encontrou graça nos braços do seu pai. Provérbios 28, versículo 13, fala que o que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Então nós devemos, queridos, confessar e deixar e agora, daí para frente, reconhecer o nosso erro. E é isso que Deus gosta, de um coração arrependido, que se arrependa e que não pratique mais. Louvado seja o nome do Senhor, e que deixe para trás toda aquela ignorância, toda aquela rebeldia, e se achegue aos pés do Senhor. Aí sim, aí tem perdão, tem graça, tem misericórdia na vida do homem. Querido, tenho aqui uma aplicação hoje para a igreja, Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer umas perguntas aqui que vai fazer você refletir. Será que tenho zombado de conselhos espirituais? Faça essa pergunta para você mesmo. Será que eu tenho zombado de conselhos espirituais quando alguém vem me dar um conselho e eu zombo? Será que eu rejeito a correção porque fere meu orgulho? Muitos não querem ser corrigidos porque vai ferir o orgulho. Eu já sei de tudo, não me ensina. Não me corrija porque você também tá errado, você também... Aí o negócio é apontar erro, e se alguém for corrigir o outro hoje em dia, irmãos, aquela pessoa fica de olho para ver se aquela pessoa que o corrigiu vai cair numa fraqueza, que é para ele apontar também e dizer assim: tá vendo que não é só eu, você também faz isso, tal. Então, irmão, muito cuidado. Será que chamam rebeldia de personalidade forte? Tem pessoas que acham que rebeldia é ter uma personalidade forte. Ele chama isso de uma personalidade forte. Não, eu nasci assim, vou morrer assim, porque isso é meu jeito. Não, irmãos, devemos ser humildes e acatar os conselhos. Ouça isso no nome de Jesus. Um caminho bíblico aqui para nós caminharmos, para nós sermos bem recebidos por Deus, é a humildade, quebrantamento, disposição para ouvir, obediência, né? Consciente. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você faz isso, irmãos, você terá a graça e a compaixão de Deus sobre a sua vida. E eu concluo dizendo aqui, queridos, que rebeldia não é sinal de força, é sintoma de um coração doente. Louvado seja Deus. Obediência não é fraqueza, irmãos. Obediência é sabedoria. Se alguém fala assim: olha, alguém te tratou daquele jeito e alguém te falou daquele jeito com você e você não fez nada. Irmãos, isso não é fraqueza. Isso não é você ser mole, como muitos dizem. Você é um cara mole, um cara frouxo. Não. Isso é sabedoria. O sábio, ele vence calado. Ouça isso no nome de Jesus. Provérbios capítulo 1, versículo 7 resume tudo isso aqui que eu estou falando. Porque fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Louvado seja o nome do Senhor. Fica esta reflexão para você que hoje, né, tá achando que a sua força isso aí é uma virtude. Não, muitas vezes é
é simplesmente uma rebeldia contra conselhos que alguém vai te dar e você não aceita. Mas que Deus tenha misericórdia, dê mais oportunidades, continue dando oportunidade para cada um de nós, para que nós possamos ser mais sensíveis, né, e sermos sábios na presença de Deus e não loucos que venham desprezar a sabedoria e a instrução do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.